Então, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Fazendo uma breve recapitulação do que estudamos ontem. Ou seja, ontem nós verificamos tudo o que era pertinente como instrumentos, né, para que a gente tivesse êxito em desenhos numa modalidade esboço. Ou seja, aqueles, né, que nós fizemos aí com o uso, né, da mão humana. Por que isso que eu falo desse modo? Porque nós verificamos que um projeto ele tem basicamente aí 3 fases constituintes, né? Que é aquela do esboço ou do croquis, né, que a gente chama, que seria aquela onde a gente coloca num pedaço de papel toda aquela nossa ideia, tudo aquilo que a gente necessita, né? Que a gente porventura aí quer executar e levar adiante aí para uma discussão. Depois, né, nós temos aí o nosso anteprojeto. Lembram dele? Que era aquele protótipo, né, onde a gente já tinha aí o amadurecimento da ideia, do que a gente precisa, né, confeccionar, criar, projetar, entregar, né, como algo pronto aí para o nosso cliente. E aquilo ali nós conseguimos ainda fazer ajustes. Ou seja, tudo aquilo que a gente já tem, desde que a ideia está estabelecida e implantada, porém a gente faz pequenos ajustes. Por exemplo, num projeto aí de construção civil, já está estabelecido o projeto quando eu digo que a planta baixa tem 5 por 10, por exemplo, 4 peças, né? 2 dormitórios, sala, cozinha. O banheiro vai ficar, né, discutindo depois, por exemplo. Isso é um pré-projeto, né, um anteprojeto. Já está estabelecido o que vai ser. Porém, a gente ainda consegue modificar coisas do tipo esquadrias. Vai ser esquadria, né, as aberturas, esquadrias de alumínio, de PVC, ou vai ser janelas de madeira. Então, essas coisas aí da fase do detalhe, a gente consegue ainda modificar na etapa do anteprojeto. E depois a gente parte, então, para o projeto executivo. Bom, feito isso, dentro dos instrumentos de trabalho, de desenho, né, que nós verificamos ontem, nós vimos aí o uso das réguas, né, os seus vários formatos, desde o escalímetro, né, até a régua aí, que é o nosso dia a dia, né, o nosso cotidiano. Verificamos também uso, né, de compassos para que a gente conseguisse fazer, né, curvaturas, né, círculos, semicírculos, né. Bom, e chegamos numa parte onde a gente não chegou a falar, que era do papel. Então, chegamos nesta etapa aqui, que falamos de tudo, né? Desde os grafites até esses outros instrumentos que eu comentei agora, porém, deixamos para lá a parte do papel. Gente, qual é a importância do papel para o nosso desenho aqui? O que vocês acham? A importância do papel? O papel não faz o projeto. Isso. O papel e o grafite. Oi? Aplicar o projeto? Aplicação do projeto. Mas o papel é importante porque, conforme o estilo de papel que a gente vai usar, nós vamos ter uma qualidade de desenho. Não mal comparando, é a tela do pintor, né? Apesar de, nem sei se alguns conhecem pintura, eu realmente não conheço, mas o pouco que sei é que a gente, né, tem ali um instrumento aonde nós temos a aplicação de técnicas de pintura. Conforme a técnica aplicada, nós vamos ter um êxito na nossa gravura, será, então, de um modo estabelecida ou não. No nosso caso aqui, os papéis são de N modelos. Conforme o papel utilizado, o grafite, né, implantado nele, nós vamos aí ter uma característica, né, que nós vamos obter no desenho técnico. Bom, iniciamos ali no nosso roteiro com o papel manteiga. Alguém ontem, né, quando conversamos sobre os papéis, eu não lembro mais quem foi, chegou a comentar, é aquele da cozinha, da culinária? Alguém chegou a comentar isso comigo, não lembro mais. Então, aqui, né, aquele papel manteiga, né,
Então, ele é fino, semi-transparente, né? E fosco. Ou seja, ele é utilizado aí para estudos, né? Esboços, aceitando bem o desenho a lápis. Então, quem é que conhece um papel manteiga de desenho? Quem é que sabe me dizer? Quem é que já viu um papel manteiga aí utilizado nos desenhos? Ninguém? Eu já vi, mas nunca utilizei. Não entendi. Eu já vi, mas nunca utilizei. Lá na empresa onde eu trabalho, eu vejo os caras usar, sabe? Eu só vejo, mas nunca peguei uma vez para desenhar ou usar. É o Edson que está conversando comigo? Isso. Eu vou mostrar aqui para vocês um tipo, né, de papel manteiga. Conseguem enxergar aqui, gente? Opa! Ficou da minha mão. Conseguem verificar o papel? Esse papel, ele tem espessura ou ele é uma espessura só? Não entendi a tua pergunta. Esse papel, ele tem espessuras ou ele é uma espessura só? Não, ele é. Eu não me lembro a gramatura dele. Eu digo depois para vocês a espessura. Mas ele é única. Diferente dos outros papéis que eu vou mostrar para vocês, que pode ter aí várias. Este aqui que eu quero mostrar, ó. A tua câmera está invertida, eu acho, Maicon. Tá, peraí. Ó, eu não sei se vocês enxergam bem daí. Isso é um projeto, tá? Deu, agora. Olha, professor. Oi? Esse papel vai ser, a espessura dele vai ser mais grossa, né? Isso. Papel de desenho. Existem outros mais finos, mas esse aqui que eu estou mostrando é um manteiga, tá? Que a gente faz plantas. Notem que esses vigamentos aqui que vocês estão verificando, estão vendo? Sim. Isso aqui, né, é um projeto onde mostra as várias etapas aí, as várias lajes a serem construídas, né? Delimitando as peças. E aqui nós temos depois, né, o aço, né, que nós vamos colocar aí nas lajes. Bom, o que quero mostrar para vocês, eu não sei se saiu bem no vídeo, né, é como que é o papel, bem como diz ali, né, translúcido, né, fosco. Aqui ele não está a lápis, ele está a nanquim. Ok? O que é o nanquim? Aquela caneta, né? Que existe ali uma tinta apropriada que impregna bem nesse tipo de papel. Uma coisa que eu não frisei aqui, mas que nós vamos estudar daqui a pouquinho, né? A questão aqui da característica do formato do desenho. Notem, eu tenho aqui um selo, né? Conseguem verificar aquilo que nós já conversamos? Não sei se está bem no vídeo aí. Projeto. Obra Então, fiscal, shopping. Isso. Esse é do antigo shopping Figueiras, né? Que agora nem é mais taxado como tal. Isso aqui, né, nos mostra aí as coisas importantes. Lembra o que eu falava para vocês? A hierarquia, né, das letras. Vejam que ali onde diz projeto estrutural, a letra está maior, né? Sim. A letra é mais encorpada, a obra, né? Ou seja, o local do projeto, né? Aonde eu vou executar esse projeto, também a letra é mais garrafal. Depois, em hierarquia menor, né? Descrito ali o endereço, né? Figueira Shopping. Também o proprietário. E depois ali outras informações, né? Dos engenheiros que foram os projetistas disso. Notem que tudo de importante está nesse setor. Nós vamos fazer uma análise maior depois, né, do formato aí da disposição da planta, né, no papel. Então, aqui tem tudo que é pertinente que eu vou ensinar daqui a pouco para vocês. Agora, eu queria mostrar o tipo de papel. Deu para entender esse papel manteiga? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Sobre a letra,
Eu tenho, as letras são sempre essas letras de imprensa, se eu não me engano, esse tipo de gramática, né? Não, tu podes fazer a letra estilo cursiva. Inclusive, eu não sei se algum de vocês mexe no AutoCAD. Não sei. Não, eu pergunto porque às vezes já teve na outra turma, né, colegas que mexiam bem no AutoCAD. Lá no AutoCAD vocês podem verificar que tem como fazer letras cursivas. Aonde que esse tipo de letra é aplicado? Justamente naquele setor ali do selo que eu mostrei para vocês. Ou seja, por exemplo, Lenam projetos de mecânica. Suposição, né? Aquilo pode ser em outro tipo de letra que saliente, que seja que tenha a função de propaganda, um marketing para ti. Aí pode ser. O restante das letras, como obedece à ABNT, né, para as informações, elas são de acordo com o que a gente vai verificar aqui e aprender aqui, ok? Lá dentro do projeto, do desenho também, a gente vai sempre procurar fazer letras, né? Não necessariamente as letras aí de imprensa, né? Como a gente chama, mas letras que nos lembrem um padrão. Qual padrão? Da norma para desenho. Tá bom? Tá bom. Bom, depois disso, nós temos os outros papéis, chamados papel Canson. Eles são opacos e encorpados, e eles podem receber tinta também. Quem é que conhece aí esse tipo de papel? Quem já viu? Já vi já, mas só vi também, só assim, não cheguei... Parece cartolina, né? Aí, gente, é o que eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho. Eles têm... Esse aqui, ó, deixa eu puxar... Eu vou tirar do slide, tá? Que eu vou mostrar os papéis, acho que fica melhor. Para mim, pelo menos, dá uma impressão de melhor no vídeo. Tá? Este aqui, ó, é o que a gente encontra aí no mercado. Notem, aqui é o que alguém me perguntou, acho que foi o Rafa, com respeito à espessura do papel. Estão vendo? Ele tem aqui uma gramatura, né? 75G. Viram? Neste caso, eu vou tirar uma folha. Ali no slide mostrava que eles podem ter diversas cores. Esse jogo aqui, de fato, tem. Não sei se vocês enxergam bem as cores. Olha. Temos amarelo, azul, tá? Rosa e o verde. Então, este papel aqui, vocês não têm como identificar muito bem aí. Mas, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma folha de ofício, que é aquela que a gente conhece. Tocando em ambos, este Canson, que é utilizado aí para desenho, principalmente lá na escola, né? Para quem tem filhos aí, deve conhecer bem esse papel. Ele é bem mais fino que uma folha de ofício aí, tamanho A4, né? Que a gente costuma chamar. Beleza? Vou mostrar outros tipos de papel aqui para desenho. Viram a vantagem de mandarem as crianças para casa de novo? Eu tenho tudo agora aqui para mostrar para vocês. Não precisei ir lá na... Gente, este aqui, ó, é um papel também para desenho. Notem, qual é a nomenclatura que diz aqui? A3. É um A3. Verifiquem, logo a gente vai estudar isso, tá? O papel no formato A3, ó, claro que aqui tem a capa do bloco, tá? Se nós formos repetir a folha de ofício, o formato A3, ó, é 2 folhas de ofício. Deitado. Deitada ou em pé, conforme a tua referência, tá bom? Tá, nessa que eu dei para vocês de referência aqui, seria deitada. Mas ele é um bloco de desenho também, tá? Porém, esse papel aqui, ele é pardo. Eu não sei se enxerga bem no vídeo aí. Meio reciclável?
Não, não é reciclável. Daí Ele é lixo. um papel com uma boa espessura. Vocês imaginem assim, pegar uma folha de ofício, colocar mais 2 sobrepostas. Pô, Quem tem Vai aí ficar, uma olha. folha em casa. Eu escutei alguém dizer, pô, vai ficar grosso. é isso mesmo, gente. Ele é um papel, não chega a ser uma cartolina. Notem como eu tento dobrar Sim. e ele é mais difícil, ó. Coisa que numa folha de ofício eu facilmente faço e já fica marcado. Então, eu não consigo especificar a cor bem, mas imagine um papel pardo mesmo, né? Não chega a ser aquele pardo que vocês veem principalmente na indústria, ali na Yara, não sei se ainda usam, mas eles usavam muito uma folha reciclada, né? Que era que o Rafa comentou. Não chega a ser daquela coloração, mas ele é este tipo de papel. Notem que aqui, ó, qual é a gramatura dele? 140 gramas por MG. Metro quadrado. metro quadrado. 140 gramas por metro quadrado. Então, aqui é um bloco, tá? Normalmente, esses papéis aqui, nesse formato A3, eles vêm assim, bloco, e diz aí, né, que é a desenho. Bom, vou mostrar mais. Posso? Outros tipos aqui, ó. Eu só quero achar a gramatura dele, que eu não estou achando. Bom, deixa eu abrir aqui a embalagem. Este aqui, ó. Também aí, ele vem estilo bloco, tá? 8 cores. Também papel para desenho. Vocês vão me perguntar, é papel para nosso tipo de desenho? Técnico? Não. O nosso tipo de desenho técnico basicamente vai ocorrer em papéis, né? Da espessura do Canson que eu mostrei para vocês, que eu já me perdi dele. Destes coloridos aqui, tá? Que era mais fino que uma folha de ofício, porém a gente pode usar aí ele, né, na coloração branca, não necessariamente nas cores. Este aqui também é para desenho, mas aqueles desenhos, né, gente, mais lúdico, né? Utilizado lá na escola, tá bom? Ó, ele vem sempre em 8 cores, vem nos blocos, e aí, então, conforme o trabalho, né, aquilo que eu falava para vocês, o que vai ser desenvolvido, vai ser feito o desenho ali. Eu não achei a gramatura dele ali. Mas ele é também para desenho. Este aqui, ó, é um outro papel para desenho. Estão conseguindo ver aí? O que seria esse papel Canson? Seria, professor? Ele é um papel, ele é um papel apropriado para desenho, diferente do que a gente chama ofício. Todo papel estilo ofício, ele serve basicamente, né, naquela espessura que ele vem, para que a gente faça impressos de qualquer tipo, né? Este papel Canson, ele serve aí para tu fazer gravuras, pinturas. Por isso aqueles coloridos, principalmente o que eu mostrei aqui para vocês agora, é mais usado lá na escola, né, na pré-escola, né? Nós vamos usar os desse formato aqui, ó. Estou mostrando outro com outra gramatura. Eu tinha mostrado um com 140 mg, né? E o primeiro com 75, né? É, o primeiro com 75, ó. Este aqui é um outro, ó. Com 120, formato A4, porém ele é todo branco. Este aqui é o perfeito para nós do curso de mecânica colocarmos ali as nossas peças. Por que que nesse formato estaria ótimo para a gente? Porque vocês logo, logo vão ver que a gente sempre desenha uma peça. Por exemplo, aqui o mouse, tá? Sempre vou desenhar o mouse no frontal, no lateral e de cima, né?
Sempre. Então, isso vai ficar disposto um desenho abaixo a outra vista e no lado a outra. E aqui embaixo um espaço para um selo curto do tamanho A4, por exemplo. Ok? Sim. Aqui, ó, eu tenho um outro bloco. Vocês viram, né? Eu adoro desenho. Ó, com outra gramatura. Aqui com 180. Não sei se está dando de ver bem aí. Nada. Não? Então, essa aqui de 180, ela é bem mais grossa. Ela quase chega àquela tipo da cartolina. Lembram da cartolina? Não sei se ainda usam aí. Quem tem criança normalmente lembra de tudo isso, né? Porque é muito utilizado. Então, gente, esses foram os nossos tipos aí de papéis. De papel, desculpa. Tá? Professora, Oi? hoje estou conversando com meus colegas de trabalho, eles estavam perguntando para mim do curso, né, que eles queriam fazer o curso também, aí indiquei lá a escola para eles, aí estavam falando para mim que a bandeira vai trocar para semana agora, que a bandeira preta vai sair, aí vai poder ter aula lá no GP Machado. Eu acredito que ainda não. Porque o que acontece? As únicas pessoas que estão podendo assistir a aula presencial fora da bandeira preta seriam crianças da pré-escola. Primeiramente, até o 5º ano podia, tá? Eu sei porque eu tenho 2 meninas em idade escolar, uma delas chegou a frequentar. E aí, até onde eu estou sabendo, né, não sei se isso é um fato, mas vamos ver depois com o Rafa lá da secretaria, até onde eu sei, vai voltar as aulas para crianças até aí aqueles níveis do 2º ano, né, do ensino fundamental. Eu acredito que nós lá na escola vai demorar mais um pouco. Tá bom, muito obrigado. Tá? Aí vocês avisem, né? Mas tudo depende. A escola já está montada, está bem legal, né? E tudo vai depender, na verdade, como que vai ficar essa questão aí dos nossos governantes, né? O que eles vão decidir. Mas até onde eu sei, somente as crianças mesmo. Tá bom? Tranquilo. Então, aqui o papel vegetal. Aquele lá da culinária. Esse era o manteiga, né? Esse aqui aceita bem o nanquim, né? Também. E lápis com grafite duro. Por que que o lápis tem que ser com grafite duro e não os outros? Vou grifar aqui. Porque a característica dele é mais espesso que o manteiga. Lembram? Eu tinha aqui um papel estilo, né, manteiga. Opa, peguei errado. Ó, ele ainda é mais espesso. Então, se a gente tenta amassar, a tendência dele, pela gramatura que ele tem, ó, é voltar ao original e vocês nem percebem que eu apertei o papel aqui. Ok? Bom, gente, alguma dúvida com respeito aos papéis que a gente precisa utilizar aí para desenho? Sim, não? Não, por enquanto não. Não, né? Por enquanto, não, professor. Acho que está tudo tranquilo, então. Só a dúvida, só que o cara tem que aprender a desenhar, né? Quem não sabe tá ralado. Não, mas tu vais ver que é muito fácil. Porque para tudo existe a técnica, né? Sim. A prática. Eu, por exemplo, desenho bastante, né? Porque a minha profissão exige. Mas se eu tiver que pegar um papel e um lápis e fazer aí um desenho à mão livre, é impossível. Eu só desenho mediante a técnica, mediante o que eu aprendo aqui. Então, vocês vão ver que não precisa ser nenhum artista para conseguir desenhar, tá bom? Tranquilo. Bom, gente, uma vez nós
tendo sido visto, né? Tudo aquilo que era de importante ali como instrumentos para o desenho, nós temos, então, a padronização do desenho técnico. Nós temos que começar a falar disso, ok? Bom, padronizar o desenho, o que significa? Informações precisas, fácil leitura, fácil interpretação, as referências, né, detalhes ou setores a ser levados em conta. Tudo isso nós já conversamos ontem, em outras palavras, né, em outros sentidos. Por que a padronização exige tudo isso aqui que está sendo correlacionado? Opa! Que está sendo correlacionado aqui. Por quê? Porque quando eu padronizo, conforme nós falávamos ontem, significa que eu, aqui em Rio Grande, faço um desenho e o João vai conseguir ler esse desenho do outro lado do mundo. Perfeito? Sim. E o Rafael vai conseguir ir a Santa Catarina e levar o mesmo projeto. E assim por diante, todos vocês. Então, isso é padronizar. Bom, tudo é padronizado. Concordam? Se eu for colocar, por exemplo, um encanamento de água fria, eu tenho as bitolas de encanamento pertinentes à água fria. Todas elas serão da cor? Marrom. Marrom. Poucas, se falarmos de adutoras, serão na cor azul. Tá? Mas são aquelas... azul, né? Isso, se eu entendi bem a tua pergunta. Adutoras são azul, né? São azuis. Então, são maneiras de representar. Isso é padronizar. Todas as linhas de água fria, por exemplo, elas vão funcionar em bitolas, né, ímpares. E a linha de água quente, por exemplo? Quem já viu uma linha de PPR? Vermelha. É outra... outra... vermelha de incêndio. Vermelha de incêndio. Uma linha de PPR, né, de água quente, ela é sempre verde. Verde. Aquele verde, né, meio puxado, não chega a ser um verde-limão, mas é um verde, né, bem berrante. Elas se comportam com outros tipos de bitola. Por exemplo, elas têm bitolas aí bem usuais que a gente usa na residência, né, da gente, de 22. Isso é comum para nós? Não, né? Não. Mas as linhas de água quente funcionam nesse padrão. Isso é um exemplo de padronização. Para tudo tem padronização. Só para vocês terem uma ideia, existe padrão até para identificar os registros. Quem tem aí água fria e quente, né, no banheiro, por exemplo, no box, ou até mesmo na pia, aonde fica o registro de água fria? Para quem tem os convencionais, tá, gente? Aqueles mais antigos. Que agora tu faz tudo na palanca. À direita? Parte direita. Parte esquerda, o de água quente. Isso pode mudar? Se botar trocado, pode. Funciona. Se eu colocar no outro lado. Mas não posso mudar. É padrão. Principalmente em hotéis, por exemplo. Por quê? Porque pessoas, nós aqui, né, não é muita característica nossa, né, esse tipo de coisa. Mas pessoas, né, principalmente de países aí de origem mais fria, né, com clima mais frio, eles têm isso direto. A primeira coisa que eles farão quando chegar aqui é ligar o registro de água fria e depois temperando, conforme a necessidade do banho, a água quente. Agora, imagina se
pessoa não tiver aquele padrão na mente. Vai ligar a água fervendo. Errado. Gente, isso é padrão, gente. O padrão, ele não busca só uma qualidade, né, de venda de produto ou de venda, né, de um projeto. O padrão, ele visa conforto e segurança do usuário. Talvez o padrão venha justamente por uma questão, né, de segurança do usuário. Para isso foi criado. E hoje a gente trabalha. Quem não tem padrão, quem não sabe padronizar, quem não entrega um trabalho formatado, né, num formato que tem que ser convencional, está fora do mercado. Então, começa esse padrão aqui, conosco, no desenho. Nós somos os responsáveis, para quem optar aí para a área de desenho, por exemplo, existe, né, bastante campo, inclusive. Para quem optar por essa área, nós seremos os responsáveis por informar aquilo que o projetista pensou. Porque não sei se vocês notam nas plantas que alguns têm oportunidade de ver aí na indústria, nem sempre o projeto foi desenhado pelo projetista. Principalmente em grandes empresas, ele é desenhado pelo desenhista. Então, a gente tem essa responsabilidade de levar informações precisas, fazer aquela leitura visual, sem palavras, sem números. Vou dar um exemplo do que a gente quer com fácil leitura, para que vocês entendam que não é leitura das palavras, e sim do que estamos vendo através do padrão que todo aquele que lê um projeto conhece. Por exemplo, quem lembra lá na escola, ou quem gosta de ler tirinhas, sabe as tirinhas aquelas de jornal, de gibi? Aquilo nos traz uma ideia muito lúdica, inclusive a gente usa muito, né, para crianças que não sabem bem ler. O que aquilo mostra? Aquilo conta uma história, dentro de uma tirinha daquelas, às vezes tem, sei lá, meia dúzia, literalmente, de palavras, com 2 interlocutores. Porém, o desenho é tão preciso, é tão bem sacado, tão bem elaborado, tão bem pensado, que aquela criança aí que está sendo alfabetizada, ela consegue visualmente entender o contexto. Concordam comigo? Sim. Isso é uma leitura. Isso que eu estou dando o exemplo da tirinha, do jornal, do gibi, é o que eu quis dizer com essa frase. Fácil leitura e interpretação. É mostrar este desenho aqui tão bem que vocês, que não precisa dizer que é uma garrafa de 1 litro, vocês vão ver só pela proporção do desenho, porque lembrem que o desenho, apesar de escalado, ele tem que, de mão livre, né, ele tem que ter a proporção. Vocês vão sacar que é uma garrafa térmica que tem 1 litro de água, né, a capacidade. Então, gente, isso é o desenho. E dentro da padronização, nós vamos aí ter as referências, né, de detalhes ou setores que nós vamos ter que levar em conta. Bom, prosseguindo. O que nós temos aí para nos guiar para a questão de padronização? Então, define os termos empregados em desenho técnico e os tipos de desenho de acordo com isso, a NBR 10.647, norma geral. O que significa isso? Não sei se todos estão acostumados aí com normas. Alguém já leu norma? Não li, mas já viu, né? Já vi, já. Normalmente, a palavra é normalmente. Normalmente, nós temos uma norma geral que contempla o todo do assunto. E depois nós temos normas mais específicas. No nosso caso de desenho, nós temos uma norma geral, aquela que vai servir para vocês, técnicos em mecânicas, terem padrões para desenho, que vai servir para mim, da área civil,
ter o padrão de desenho. Para os colegas de vocês que cursam eletrotécnica, vão ter o mesmo uso de padrão dessa norma para desenho. Quais padrões estou falando? Aquelas características de mais geral no desenho. Tipo, cotagem, né? Tipo, sobreposição de informações, como que a gente vai fazer, os cortes, os diedros, esse tipo representativo que serve para todo mundo. Isso é a norma geral. Depois, nós vamos ter outras normas específicas. Por exemplo, os colegas de vocês lá da eletrotécnica vão ter uma norma que vai indicar somente simbologias de cunho elétrico, né? No caso de vocês, somente simbologias que são pertinentes ao curso de vocês. Ok? Então, na norma geral, aqui a gente precisa, através dela, definir, né, os termos aí que vai ser empregado dentro do aspecto geométrico, ou seja, desenho projetivo e não projetivo. Quais são esses desenhos? Esses desenhos são aqueles primeiro do roteiro da aula de ontem, que eu mostrei ali umas figuras para vocês. Uma estava como desenho geométrico, ali representando um triângulo, ou seja, no plano. Depois, acho que foi até o Rafa, né, que identificou, tinha um cilindro e falou, isso é 3D. Por quê? Porque era um desenho projetivo. Um desenho aonde eu tinha, através daquela primeira percepção, a ideia de profundidade do desenho. Então, essa norma, né, ela vai reger aí todos esses aspectos aí geométrico, bem como aspectos de elaboração. Esboço, desenho preliminar ou projeto preliminar, né, aquele que a gente consegue mudar. E o definitivo. Desculpa, gente, falei uma coisa errada aqui. Projeto preliminar não é aquele que a gente consegue mudar. O projeto preliminar não muda mais. É aquele que a gente consegue anexar detalhes. Fazer observações novas no que tange aos detalhes. O projeto preliminar, como eu falei no início da aula, é aquele que já está estabelecido. Decidi que a casa tem tantas peças e isso não muda mais, tá? Eu me equivoquei aqui. É o esboço que é que a gente muda. O esboço a gente é aquele à mão livre, inclusive. Ok? Professora, Pode falar, e Nicolas. a revisão dos desenhos, qual parte que entra? A revisão dos desenhos entra nesta parte aqui, do projeto preliminar. O projeto definitivo sempre, ou executivo, tá? Algumas bibliografias chamam aí de definitivo como um termo aí mais, né, de escola, vamos dizer assim. Lá na planta, né, lá na área, a gente chama projeto executivo. Quando a gente fala projeto executivo, é aquele que está redondo, que é o fim do processo, que eu vou abrir e vou fazer aquilo ali e vai dar certo. O desenho preliminar é aquele que tu está na revisão. Qual é outro termo bem comum aí, quem está na indústria e lida com isso, utilizado ainda na fase do projeto preliminar? Quem já ouviu o termo compatibilização? Eu, professora. Tu? Sim. O que significa compatibilização, Nicolas? É tipo assim, tu pega um desenho de tubulação e desenho de estrutura, aí tu compatibiliza eles para ver se não vai ter nenhuma interferência. Perfeito! Exatamente o que o colega falou. Compatibilização significa que eu tenho que botar o projeto arquitetônico embaixo, colocar em cima dele o projeto estrutural, em cima dele o meu projeto de linha de pneumática, por exemplo, né, de ar comprimido, o meu projeto de água, meu projeto de incêndio, e nada disso pode dar casado em cima um do outro. Jamais. Então, a frase do Nicolas foi tudo que a gente precisava ouvir. Quando a gente sobrepõe, a gente não tem nada se conversando. Por que isso? Porque eu não posso ter uma tubulação, seja ela de que for,
passando dentro de um pilar, por exemplo. Eu posso? Não. Eu acho que Jamais. Jamais. Primeiro, porque isso é contra a segurança. O dia que eu precisar trocar a tubulação, vamos supor que seja uma tubulação de água. O dia que eu precisar trocar essa tubulação, eu tenho que trazer um martelete e romper a estrutura. Eu posso romper a estrutura? Não. Jamais, não posso. Outra, o concreto, eu estou falando isso porque eu já vi coisas dentro de estruturas de concreto e não pode. O concreto, ele tem uma expansão natural, uma dilatação. No entanto, que quem viu já executarem alguma coisa aí de estruturas, né? Uma laje, por exemplo, a gente quer uma espessura de 10. A gente deixa ali a espessura, né, na hora da concretagem, em torno de 9, e ele expande e fica 10. Ou mais. Normalmente, quando a gente concreta os 10, né, que é o indicado por norma, a gente fica com mais de 10 de espessura. Então, mostrando que o concreto, ele dilata. Qualquer tubulação que estiver enterrada no concreto, na hora da concretagem, ela corre o risco de romper. E uma vez rompida, não significa que terá um vazamento aparente. Esse vazamento será contínuo, né, até que se externe aí da estrutura. Ok? Então, isso que nós estamos conversando também faz parte das padronizações. Situações aí que a gente não pode jamais, né, ter. Bom, outra coisa que essa norma aqui, a 10.647, vai nos reger é quanto ao grau de detalhamento. Desenho de detalhes e desenho de conjuntos. Também vai legislar sobre a técnica de execução, a mão livre, né, ou gerando arquivo digital. Gente, a mão livre, muito pouco, né? Só aquele esboço que a gente pode fazer ali para ir apresentar numa reunião de maneira rápida. Hoje em dia, quase tudo é em meio digital. Então, normalmente o projetista faz, né? Envia aí, joga para o e-mail. Aquela parte das assinaturas, existe já assinatura digital, né? Quase todos os profissionais aí, principalmente os que têm, né, empresas aí, já tem isso, né? Então, o meio fica completamente legalizado, né? Sem nenhum problema. Então, essa norma vai nos tratar disso. A questão aqui dos detalhes. Só para a gente atentar, depois a gente vai ver com mais clareza. Eu preciso detalhar alguma coisa, mas significa que eu vou fazer a minúcia da minúcia da minúcia do detalhe? Não. 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 O detalhe é um recurso que a gente, como se nós pegássemos uma lupa, né? Tipo, aqui eu tenho essa bomba, como se eu pegasse uma lupa, né? E puxasse aqui, porque vocês vissem que tem aquela parte ali, onde atenua, né, o calor da água do chimarrão até chegar no lábio. Para isso que serve, né? A gente vai fazer um detalhe mostrando que existe isso, detalhando o quê? Que aqui, nesse trecho, por exemplo, né, da bomba, mudou a espessura, tem uma outra característica, às vezes um outro material. Isso é o detalhe. Agora, riqueza, excesso de cotas, por exemplo, de dimensões no detalhe, isso não pode. Apesar de estar com o nome detalhe, segue as regras que a gente já comentou ontem, né? Nós vamos ter ali tudo padronizado, somente o necessário. Por quê? Porque o desenho fica poluído. Vou pegar aqui meu recurso. Ó, eu tenho aqui um recurso. Vou mostrar para vocês. Notem que aqui, ó, eu tenho, por exemplo, não sei se vocês estão enxergando bem aí. Opa. Isso aqui é várias lajes. O que eu estou mostrando aqui? A ferragem que vai verticalmente e a ferragem que vai horizontalmente.
E estou dando os detalhes para vocês aqui, ó, que são o quê? O espaçamento dos ferros. Todos nós sabemos que uma laje ela tem que ficar a espécie de uma malha, né? Em cima da forma. Eu vou desenhar a malha em todas essas lajes que eu estou mostrando aqui? Não. Eu vou desenhar para cada laje, ó, a laje 24, que é essa que eu estou aqui no vídeo. Eu estou mostrando a ferragem vertical, a ferragem horizontal, e estou dando o espaçamento para vocês entre os ferros. Isso é um detalhe. Eu dei todas as informações que o ferreiro precisa para confeccionar a malha, sem fazer aquela poluição no desenho. Isso seria perda de tempo e pouco eficaz para aquela pessoa que está lendo. Até aí alguma dúvida? Não. Vocês têm que me dizer, tá? Para mim ter um parâmetro aí. Bom, então, dentro daquilo ali que a gente viu, né? Da norma ABNT 10.647, nós temos aí outras padronizações. Agora, que nem eu falei para vocês, seguindo a NBR 10.068. Do que trata essa NBR aqui? Folha de desenho e layout e dimensões. Ok? O que é a folha de desenho composta aí pelo layout e as dimensões? O que vocês acham? O padrão de tamanho das folhas e a espessura delas. Isso mesmo, o padrão de tamanho das folhas. Quais padrões eu posso ter? Conhecidos aí por todos. O A4, A3... A5. A4, A3, A5. A5 e o A0, né? A1, A2 A1, e A0. E A0. Isso aí nós Que vimos na isso primeira significa? aula, né? Isso, né? Nós vamos ver agora também com mais riqueza de detalhes. Isso, gente, significa várias folhas de papel, tamanho, vou mostrar aqui, A4, né? Ó, que nós chamamos aí, né, pelo apelido, né, o ofício. Isso é um tamanho A4. Então, conforme, né, a gente vai adicionando folhas de tamanho A4, a gente consegue, então, chegar até o papel A0. Isso é a formatação da folha. Ok? Sempre ao contrário. O papel A4, apesar de ir de A0 até A4, os tamanhos, esses são os tamanhos padrões, tá? Alguém falou A5, eu aceitei porque a gente também chama, né? Mas aí já são fora dos padrões aí que a gente costuma entregar projeto. Então, vai sempre ao contrário. O A4 é o papel menor. Tá? Tá. E também a questão do layout. Gente, então, aqui tem uma frase, né, lá da norma. Padroniza as dimensões das folhas utilizadas nas confecções de desenhos técnicos e define a disposição das figuras entre as margens e suas respectivas legendas. Então, eu falava para vocês que esta norma aqui era a norma geral e que teriam outras auxiliares. Essa vai tratar, quem pegar essa norma 10.068 para ler, para ver, pelo menos, não digo nem ler, vai ver que ela só trata de layout e dimensão de folha, não de desenho, somente da folha do papel, que compõe o desenho. Lembrem-se que o desenho, ele era o desenho, os detalhes e os conjuntos.
Então, a padronização disso. O que é o layout? Eu vou pegar outra planta que eu já não gostei mais dessa. Professora, lá na secretaria eu consigo pegar uma planta para ver, uns livros desses para estudar também? Para dar uma lida? Tu tem acesso a livros, lá tem biblioteca. Planta, se tu quiseres, eu deixo uma lá para tu olhar. Algumas plantas, porque eu não sei se eles têm plantas lá. Essas plantas que eu mostro aqui são minhas, dos meus serviços. Aí eu não sei se eles têm lá, mas eu deixo para quem tiver interesse de ir lá olhar e verificar, eu posso deixar lá. Obrigado. Tá? Gente, layout da folha. Vamos ver se vocês enxergam daí. Conseguem analisar aqui? Eu tenho uma disposição na minha folha. O que é isso? Projeto de um vigamento. Ó, eu tenho aqui o vigamento. O que são aqui? Todas as divisórias, né, que desse vigamento vai ter ou lajes, né, indo para outros pontos, né, do vigamento, entanto que tem os espaços aqui, ó. O que são isso aqui? A ferragem, né? Ferragem positiva, ferragem negativa. Aqui é escrita, ó, da posição que eu tenho que colocar os ferros. Não sei se vocês estão vendo bem, se não tiverem, me grite. Aqui, ó, é o detalhe. Quem é que já fez obra em casa? Isso é o detalhe do estribo. Aquela argola que a gente passa no vigamento para que ele não abra dentro do concreto e que também não seja o ferro, né, pressionado pela expansão do concreto. Então, aqui nós vimos detalhes. Detalhes do quê? Do estribo. Detalhe da armadura do estribo, que é aquela argola, que eu acho que todo mundo que fez obra em casa mais ou menos lembra. E aqui, ó, o espaçamento que eu tenho que ter do estribo com o cobrimento de concreto. Então, aqui eu tenho o meu projeto, tá? Aqui eu tenho o meu detalhe, que é aquela minúcia que eu não consigo representar no projeto. Mas o que eu quero dizer da norma? Quem falou comigo? Eu trabalhei já de topógrafo. É mesmo? Então, que legal! Isso é muito comum, né, no estudo da topografia, porque vocês vão marcar as bases. Normalmente, o que tu enxerga nas tuas plantas lá de topografia? Tu vai marcar coisas tipo isso, que são teus blocos de coroamento, né? Mas agora o meu interesse é que vocês vejam o layout da folha. Vejam que sempre eu vou dispor a minha folha com margens, tá? Ó, que eu vou ensinar em breve já para vocês. Margens em toda a folha, ó. Neste lado a margem é maior sempre. Eu daqui a pouquinho já vou falar disso. O selo com a informação do que eu preciso. E o espaço aí para os carinhos. Isso é o que vai tratar esta norma que nós conversamos agora. Layout e dimensões. De quem? Da folha do desenho. Não do desenho, tá? Eu só mostrei os desenhos aqui para não perder a oportunidade. Quem tiver dúvida, por favor, ataque aí para a gente não prosseguir, tá? Bom, outra NBR. Agora, a 5.984, de 1980. Padronização do formato de papel. Então, o que nos diz? Para cada um dos formatos, a razão dos lados é a raiz de 2. A escolha do tamanho do papel deve considerar o tamanho do desenho que se queira representar de forma a obter o menor formato possível. Gente, eu tenho plantas
vou mostrar outra, que eu trouxe tudo em papel vegetal aqui para vocês. Ó, plantas desse tamanho aqui. Tá? Esta aqui é um formato A1 que a gente chama. É o penúltimo formato usual aí para o desenho, até chegar ao A0. Então, a gente vai escolher, né, a razão dos lados aí, que nem eu falava para vocês. Ó, sempre, tá? Margeado, a fim de nós termos aí uma proporcionalidade, né, dos lados do papel e de que caiba o desenho. Por que que esse desenho desse vigamento, por exemplo, veio nesta folha e não numa A4? Não numa desse tamanho aqui? Assim, mais detalhada? Porque este ligamento, olha só, deixa eu ver aqui, ele não diz o comprimento total, mas, pelo que eu estou vendo, ele tem em torno de 100 metros. Nós formos somar aqui todos os espaços, 100 metros. Vocês notem que as letras estão em tamanho aí que mal a gente lê, né? Se eu colocar este desenho de 100 metros numa folha A4, aonde eu tenho que disponibilizar o selo, que eu vou ensinar em breve, que esse selo tem que ter um tamanho exato, sempre. Acha que aquele vigamento caberia nessa folha aqui? Às vezes, dependendo do projeto e dependendo da folha que a gente for usar, na real, não seria, né? Não. Exato. Então, é essa decisão que essa norma quer que a gente tome. A norma quer que a gente, a sentimento, saiba que um desenho que no original, na escala real, tem aí 100 metros, vamos supor, fica muito pequeno. Na hora de botar ali as dimensões para que as pessoas possam ler, ficará fora de padrão, porque eu vou ter que aumentar muito a escala da letra com relação ao desenho. Meu desenho vai ficar muito reduzido nesse tipo de folha aqui, quando ele é muito grande. E as letras terão que ficar muito grandes, em excesso, maiores que o desenho, né? Desproporcionais, para que as pessoas consigam ler. Então, esta norma, eu diria que a palavra sinônimo aí dela é bom senso. Porque, notem, ela nos dá o parâmetro matemático. Mas nós, no bom senso, a gente já sabe que para desenhar um mapa de Rio Grande, vamos supor que eu vou desenhar o mapa aéreo da cidade de Rio Grande. Vai ficar bom nessa folha aqui? A4? Não. Não. Eu posso até reduzir ao máximo, né? E desenhar ali para levar numa reunião, é um papel mais fácil de carregar, para que as pessoas tenham ideia ali, né, de que eu estou falando. Mas ninguém vai conseguir ter uma leitura, né? Lembrem que eu falei da norma geral. A norma geral é a 10.647, que é a mãe das outras normas. Ela rege as outras normas. E ela nos diz que o desenho técnico precisa, né, ter aí uma disposição, né? Ela nos falou que tem que ser de fácil leitura e interpretação e que tem que ter, além de tudo, precisão. Então, eu não posso ter nada desproporcional. Beleza? Tá entendido a questão aí da escolha do papel? Sim. Sim, né? Nós vamos escolher, né, assentimento. Na hora que a gente for desenhar, a gente sabe o parâmetro matemático, mas a gente sabe, né, por ver que aquilo vai ser impossível num formato ou outro. Bom, então, quanto à folha, desculpa. Ó, o que é isso aqui? Isso aqui é uma escala, tá? Que eu gostaria que vocês dessem... Opa, vou tirar só outra figura por enquanto, se eu conseguir, né, gente? Para que vocês olhem essa melhor. O que é isso aqui?
tamanho dos papéis? O tamanho dos papéis. Gente, aqui está 2 papéis de tamanho. A4. Esses 2 papéis dão um papel A3? Sim. Sim, eu provei isso hoje para vocês aqui, mostrando ao vivo. Ao vivo não, ao vivo, mas não a cores, né? Sim. Como diz o outro. Mostrei para vocês aqui que realmente 2 papéis A4 formam um papel A3. Por consequência, 2 papéis A3 formam um papel Dois. A2. Ou posso dizer que 4 papel A2, 4 papel A4 A4. formam um A2. Foi. E o papel A1, 2-2. 2 A2, 4 4 A3 A3. ou 8 A4. A4. Ok? Então, cadê o papel A0? Eu não disse para A0 vocês é que o- o A0? O A0 é o tamanho total? O total de todos Isso, o A0 é todos os papéis juntos. é o maior de todos. É o maior de todos. Então, se eu fosse dispor isto aqui em cima de um papel A0, tinha que casar perfeitamente. Notem que esse desenho tem uma peculiaridade aqui que está me informando. O que significa esse S/E? Na representação Encontra sem escala? sem escala. Sempre Sim. do lado abaixo do desenho, ou então lá no selo do desenho, quando tudo estiver na mesma escala, eu ponho lá no selo do desenho a escala que eu estou trabalhando. Quando eu tenho numa folha, por exemplo, numa folha A0, um desenho aqui onde está o A1, outro aqui onde está o A2, vamos supor, tá? Outro aqui, eu vou botar abaixo de cada desenho a escala que eu utilizei. Neste caso, ele está dizendo que é sem escala. Este desenho foi feito à mão livre. Por que eu estou dizendo que foi feito à mão livre? Eu tenho certeza. Primeiro, porque está sem escala. E segundo, o que vocês observam aqui? O que tem Tá de sem erro margem. aqui? Tá sem margem? Aqui está sem margem porque está representando o papel. Isso aqui não é uma planta. Mas o que tem de erro aqui que eu falei para vocês desde o primeiro dia de aula, que nós temos que respeitar quando a gente está utilizando mão livre, ainda que assim seja, né? Um esboço. Eu tenho que respeitar a proporcionalidade. Como a pessoa que desenhou isso aqui, que não fui eu, tá? Como a pessoa que desenhou isso aqui desenhou de modo que se a gente fizesse a dobradura, né, que é o que manda a norma para conferir o papel, se nós fôssemos dobrar, tudo isso aqui fecha. Os A4 fecham no A3 e assim por diante. Isso está correto e se assim sempre. Mas a proporção do A4 está errada. O papel A4 é quadrado? Não. Não, é retangular. Não, ele é retangular. Tá? Então, aqui ele teria que estar mais, né, no formato retangular, por consequência, isso aqui tudo daria maior. Os outros estão proporcionais, ó. O A3 ficou do jeito que eu mostrei para vocês. Ficou, não ficou? Esse aqui é um A3, ó. Ficou daquele jeito que está desenhado ali? Ficou, né? Um retângulo. O A2 ficou como tinha que ser, né? Um quadrado. E um A1 ficou também em retângulo. Então, ficou certo. Porém, o A4 na proporção ficou desenhado errado. Por coincidência, deu certo. Tá? Mas se eu tivesse visto essa figura, se eu tivesse me dado conta dessa figura antes, eu teria retirado por esse detalhe que eu mostrei agora para vocês. Que eu não sei se vocês tinham se dado. Beleza?
Beleza. Opa, o que eu fiz? Quero voltar com o meu desenho. Tá. Bom, quais são os padrões, então, de dimensão que a gente tem que entender? Ó, aqui estão aqueles papéis que alguém me citou aí, que eu não lembro mais quem foi. O A5 tem o A6 também, tá? Mas nos interessa do tamanho que a gente consegue entregar produto para o cliente, a partir do A4. Os outros estão aqui para a gente saber que existe. Bom, o meu papel A4, quais são as dimensões? Todas as dimensões estão em milímetros. Então, o meu papel A4, 210 por 297. Significa que eu tenho que obrigatoriamente usar o meu desenho utilizando a altura de 297 do meu papel? Eu tenho que desenhar sempre assim? Não tem a margem, né? Tem a margem. No papel A4, normalmente, os nossos projetos vão estar de acordo com a altura dele, neste formato. Por quê? Pela questão do selo que eu tenho que ter, que no papel A4 ele ocupa toda essa região aqui da largura da folha. Ele não pode ser representado num canto, que nem nos demais papéis. Então, não me sobra muito espaço, eu tenho que usar esse vão aqui, tá? Mas, lembrando que a margem tem que ser obedecida, toda ela em volta. Bom, os demais papéis. O A3, como a gente viu, o A3 ele tem que ser a altura, né? Que representa, a altura dele tem que dar 2 a 4 deitado, né? Então, tá aqui, ó. 297 será a largura, ao contrário, né, do papel anterior, por 420. Ou seja, o A3 é igual o dobro do A4. E assim por diante, que nem vocês verificaram comigo ali no desenho, sem a gente falar de números. Vocês haviam me dito tudo isso que está escrito aqui. Que o A2 é o dobro do A3, o A1 é o dobro do A2 e o A0 é o dobro do A1. Vocês me disseram melhor do que esse roteiro aqui, do que esse lembrete aqui, porque vocês identificaram bem melhor. Vocês viram, inclusive, né, como é que eu formaria A1 só com papel A4 ou só com papel A3. Não foi? Então, aqui, tudo ok, tudo maravilhoso, tudo bem acessível, bem fácil, né? Agora, gente, vem aquela parte das margens. O que significa essas margens? Por exemplo, o papel A4, ele vai ter à esquerda uma margem de 25, ou seja, 2,5 centímetros. Os demais lados, eles vão ter 7 centímetros. Então, deixa eu verificar se eu tenho uma planta. Vou tentar puxar aqui do computador, só um minuto. Estão enxergando a planta? Não. Não? Não. E agora? Agora sim. Agora sim. Eu vou explicar aquilo que eu estava falando para você. Gente, isso aqui é um projeto, tá? Que eu estou fazendo. Fica ali, quem conhece o Cassino, Bolacha ali, né? O Parque do Lago, que já está estabelecido. É um novo loteamento. O que me interessa mostrar para vocês? Aquilo que a gente está verificando, né? Das margens do papel.
Quanto eu disse que tinha que ter na margem direita? 2,5. Na margem de esquerda, desculpem, 2,5 centímetros. Centímetro, tá. Isso, ó. Notem que a margem esquerda, ela é mais espessa do que a outra margem. Estão vendo a outra margem aqui? Viram? Então, a margem... Não é 7 Alguém centímetros, é 7 milímetros. 7 milímetros. Falaram Eu digo centímetro. 7 centímetros. Desculpa. Tá. Então a esquerda seria 2,5 centímetros? Isso. Aquele papel lá, né? Me mostra isso. Eu tenho uma ordem, né? Sempre 7 centímetros ou 10 milímetros para folhas de papel A1 e A0. Então, vou mostrar lá para vocês o layout de novo. Ó, o que eu falava para vocês? Deixa eu me achar aqui. Achei. O meu layout da folha, né? Aquilo que a norma prevê. Que eu tenha que ter essa característica. Isso aqui, gente, não tá mais usual, tá? Eu uso ainda. O que significa isso aqui? Centro? O centro, mas para quê? Na hora que eu dobrar esse papel, ó, notem que esse papel aqui é 1 a 0. Quando eu dobrar isso aqui na hora de plotar, aqui eu vejo ele bem pequeno, tá? Quando eu dobrar na hora de plotar, eu vou dobrar no meio, aqui, ó. E vou fazer todas as dobras, ele vai ficar do tamanho de 1:4. E isso aqui me possibilita armazenar o papel em uma pasta. Isso é para aquela furação. Tá? O que é esses tracejados que eu deixo aqui na linha? As dobraduras que eu tenho que ter. Lembram que no 1:0, quantos papel A4 eram? Vocês viram? 8, né? Então, ó, todas essas linhas aqui significam onde eu tenho que dobrar na hora que eu plotei. Então, notem, olhando assim de longe, vocês verificam que este canto, aqui em cima, aqui embaixo, eu estou com margens pequenas, espessas. Como é que essa margem vai ficar na hora da plotagem? Ela vai aparecer duas, que nem tá aqui? Não, ela vai aparecer só essa aqui, ó, que eu grifei com o mouse e ficou pontilhada. Só essa vai aparecer. Como que ela vai aparecer? Que nem essa folha aqui, ó. Estão vendo? Ó, o outro lado da margem é onde eu corto na folha. Tá? O que vem aqui, ó? Eu falava para vocês das letras. Isso é o selo. Ó, ele vem sempre disposto à frontal de quem está lendo, né? Do lado direito. Notem. Então, o que é importante no selo? Deixar um espaço aqui caso ocorra alguma revisão, principalmente quando é indústria, né? Empreendimentos grandes, sempre tem, até porque a gente tem que chegar na parte da compatibilização. Às vezes é necessário mudar. No entanto, que eu escrevi o que aqui? Piloto, né? Aquele meu pré-projeto, aquele preliminar. Eu sei que isso aqui vai mudar e que eu vou ter que botar aqui, em vez de revisão 0, onde está 00, revisão 01, botar a data e dizer o que eu mudei no projeto. Então, o local da obra, notem que o que significa o projeto está em letras grifadas aí de negrito, maiores com relação às outras, depois em letra imediatamente menor está o local da obra, depois a pessoa que fez esse desenho, sou eu, né? Depois vem letras proporcionais àquelas que eu identifiquei o que era o projeto, né? A localização, situação. Por que eu botei aqui planta de localização e situação? Porque eu estou dizendo, né, dentro desse desenho todo aqui que eu fiz, ó, que eu tenho esse layout aqui, ó, eu tenho essa estrada aqui, tá? Tenho essas zonas aqui de vegetação, tá? Então, isso aqui é o local onde eu tô. A minha situação dentro do bairro Bolacha. Aqui,
é a minha planta de localização. Por quê? Porque eu tirei tudo aquilo que não interessava mais. Naquele tipo de detalhe, porque isso é um detalhe, não me interessava mais dizer para o meu leitor que eu tenho vegetação, que eu tenho mata, que eu tenho água, né? Como vocês podem ver, ó, em alguns trechos. Não importa mais, importa ele saber só o que é o meu projeto. Que é isso? O que significa isso aqui? Os lotes. Então, fiz isso, né? Botei aqui a planta de localização e situação. Olhem onde eu botei a escala. Abaixo de cada desenho, eu estou dizendo o que eu fiz. Uma rede de abastecimento, tá? Escalado em 1:5.000. Por que 1:5.000? Porque eu estou fazendo uma área imensa. Eu tive que reduzir essa escala ao máximo para ela caber no meu último papel de desenho, de plotagem, que é o meu A0. Então, foi isso, ó. E aí, depois, coloquei ali o autor do projeto, o Nicolas, acho que foi, não lembro bem, me perguntou a respeito da revisão, né? Onde é que entrava. Não lembro mais quem foi, mas eu acho que foi ele. Gente, aqui o autor foi o mesmo revisor. A pessoa. É bom isso? Sim ou não? Não. 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 Acho que não também. Gente, a revisão sempre é bom que seja feita por uma outra pessoa. Né? Mas, o que acontece? Não tenho outra pessoa, então eu desenho e já reviso meu desenho. Às vezes, ocorre o quê? Volto o desenho. Por quê? Porque um leitor, o Maicon, por exemplo, recebe aquilo. Opa, tem alguma coisa divergente? Ela iniciou uma rua onde não tem na topografia. A topografia marcou que a rua está mais adiante, tantos metros, ou está... Às vezes acontece. Mas, neste caso, né, eu fiz tudo isso. E aí, então, coloquei aqui o quê? O que é mais importante vir no selo? O proprietário. O proprietário, aonde o proprietário está localizado, ó, lá no Rio de Janeiro, né? A data do projeto. O número de revisões continua em 0, não teve volta, né? Esse projeto, ele já está sendo, ele é executivo, já tem um executivo. E aqui, as pranchas. Por que o número de pranchas eu tenho que dizer? Por que está 1:2? Por quê? Porque este meu projeto aqui, ele compõe 2 pranchas. Gostaram desse desenho aqui? Maneiro, ficou legal. Estão dispostos? A gente vai fazer no meio das aulas? Vamos. Não esse tipo de desenho, né? Esse desenho é de cunho civil, né? Mas vocês vão aprender desenho a fazer. Ó, por que eu faço... Mas nesse programa ou desenho mesmo? Eu gostaria que fosse nesse programa. Mas eu vou ter que... Não vou... A gente, assim, em 15 dias, em 15 aulas, a gente não consegue aprender a usar AutoCAD. A gente consegue mais ou menos entender um pouco. De repente, né? Verificar aí um outro curso, uma coisa, mas eu vou ensinar o que for rápido e pertinente aí para vocês, tá bem? Tá bem. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, eu que faço isso desde 1998, não queria ter dito, já disse, eu não faço isso aqui num dia, por exemplo. São vários. Bom, vamos voltar. Disso também, né? É muito detalhe. Aqui, ó, eu tenho 2 pranchas. Aqui, inclusive, achei um erro. Eu não falei para vocês que podia dar erro às vezes? Ninguém me corrigiu antes, ó. Aqui é a prancha 2 de 2, que é a minha prancha de rede de abastecimento, layout agora. Escala 1:2000. O que significa rede de layout? Significa daqui daquele loteamento que já existe lá, né? Eu saio com a minha rede de água, ó, com a minha adutora, a especificação do meu tubo, quem é que determina essa especificação? A minha norma BNT, né? Toda a rede de água, por exemplo, né? De água aí potável, que for adutora,
elas vão ser em MPVC, DFOFO, normalmente aí de 150 para cima, né? O comprimento, tudo isso que é pertinente, ó. E aí eu sigo com o restante do percurso, com outras linhas, ó. Isso aqui é outro padrão de chamar uma linha, por exemplo, de abastecimento, que não é uma linha adutora, e sim uma linha de distribuição. Então é isso, gente. Vou voltar aqui que meu AutoCAD... O que era importante vocês verificarem ali? Todo aquele espaço, né, que eu tenho no projeto, para que eu possa fazer uma verificação, né, do espaçamento que eu tenho de folha para colocar o meu desenho. O que a gente pôde observar nesses dois exemplos de desenho que eu mostrei para vocês? Que a gente tem ali um setor, que eu não mostrei ainda, né, que a gente deixa em branco, que é destinado ao selo. Nós vamos ver isso na aula que vem. Licença, professora. Quem está falando, Não, gente? Leno, Ah. eu só queria avisar que eu acho que está dando uma interferência na conexão do fone do Michael, só para ele dar uma mexidinha que de repente para. Maicon, por favor, eu não estou conseguindo acesso para... Deu. Melhorou, né? Deu. Oh, 100%. 100%, verdade. Bom, então tá aqui, gente. Isso aqui, ó, que nós vamos ver com mais precisão amanhã. Eu posso desenhar aqui, nessa área aqui em cima do selo? Não. Não. Por quê? Carimbo, hein? Robson, tu pode falar um pouquinho mais alto? Ele falou que vai os carimbos aí.